Bom, já vou explicando como está funcionando para a galera que entrou agora. Basicamente, como está rolando as conversas são... A gente está fazendo conversas de 50 minutos. A primeira meia hora a gente troca uma ideia baseada no que eu já combinei com vocês. Depois, no final, a gente tem uma parte aberta de 20 minutos para os alunos trazerem as perguntas deles. Os alunos podem mandar as perguntas pelo chat durante a conversa. A gente dá uma forma de encaixar, se possível, ou então a gente deixa para o final. Então, é assim que está funcionando. Acho que a gente já pode começar, os alunos vão entrando conforme vai. Eu queria que a Bruna e a Bárbara, podemos começar depois pela Bruna, só pela ordem alfabética, explicassem um pouco sobre quem são vocês, o que fazem, onde vivem, como entraram nessa área, mas só uma geral, assim, para a gente depois entrar em tópicos mais específicos. Ok. Boa tarde, gente. Meu nome é Bárbara, estudei com a Júlia no Minerva, a gente acabou de se formar. Bom, na verdade, essa foi minha segunda faculdade. Primeiramente, eu me formei em automação industrial. Aí eu vi que eletrônica não era muito minha praia, fui para ciência de computação e me formei nisso. Nesse momento, agora eu estou no Brasil, esperando esse negócio do vírus se acalmar, a questão do visto se resolver, porque eu tenho uma oferta de trabalho para voltar onde eu estagiei o verão passado, na EA, que é uma empresa de jogos. Então, tô esperando. Bru? Oi, galera, boa tarde, tudo bom? Prazer conhecer vocês, estou feliz de estar aqui. Eu faço atualmente engenharia da computação, eu estou no meu 9º semestre, eu faço aqui na PUC Rio, mesmo, no Rio de Janeiro, né? E hoje eu estou estagiando na Globo.com, e eu estagiei na área de dados, que é a área de Big Data, que é uma área que está crescendo muito hoje em dia no mercado, e no meu caso eu estou aplicando muito o que eu conheço da faculdade nessa área, e não é muito a ver com jogos, mas é tudo a ver com relação à ciência dos dados, a o que a gente, como é que a gente consegue tirar informação útil de dados, né? Com certeza também seguindo a parte da nova lei que vocês devem conhecer um pouco, que é da segurança e da anonimização desses dados. Então, é com isso que eu tenho trabalhado nos últimos dias. E eu conheço a Júlia do projeto que a gente está fazendo lá do Explique Enem. Então, também estou trabalhando nessa área ali com ela, de conseguir trazer mais apoio aos estudantes que estão precisando nessa hora, que está tudo paralisado. Então, tem sido um trabalho bem legal também. Tá, é uma honra conhecer vocês duas e ter vocês duas aqui. Eu acho que vocês são referências incríveis para mim, então eu estou muito feliz de poder compartilhar isso com o pessoal do colégio. E eu queria começar falando, né, se cada um pudesse responder sobre a sua experiência de como você se encontrou na ciência da computação, né, e meio que por que ciência da computação, né, eu queria pensar um pouco sobre o que é ciência da computação hoje, né? Se eu estudo ciência da computação, significa que eu vou ficar no meu computador o dia inteiro antissocial, sem conversar com ninguém? Por que vocês decidiram essa área? Como foi a experiência acadêmica de vocês? A gente começa pela Bá, depois a Bruna. Nossa, minha trajetória em ciência da computação foi bem aleatória. Eu nunca pensei em fazer ciência da computação, até quando eu estava na FATEC, eu estava fazendo automação industrial. Eu tive minha primeira aula de programação. Na verdade, eu lembro quando eu vi a grade toda, acho que tinha aula de eletrônica, aula de mecânica, tinha até aula de português. E eu falei, nossa, acho que a aula que eu menos vou gostar vai ser essa de introdução à programação. E foi a que eu mais gostei. E aí, depois disso, bom, eu continuei fazendo essa graduação. Aí, nessa época, ainda existia o Ciência Sem Fronteiras. Eu participei. E eu acabei sendo mandado para um colégio no Canadá, que era um programa de ciência da computação. Era uma introdução à ciência da computação mais, assim, aplicada, como se fosse um técnico, mais ou menos. E aí, eu comecei... Eu programava o dia inteiro. Eu falei, nossa, isso é incrível! Eu sentia como se estivesse jogando um jogo mesmo. Tipo, eu tenho que perceber como que eu vou... sei lá, resolver esses problemas, e tem tantas formas de eu resolver. Então, por esse aspecto mais, tipo, de, sei lá, resolução de problemas aleatórios, eu fui mais para a área de engenharia de software, que é o que eu estou trabalhando agora.
E eu acabei me encontrando. Não, assim, eu vou dizer que como eu sinto, assim, comparado com meus colegas que estão na ciência de computação, que o meu caminho não foi bem, sei lá, linear, eu tive muitas crises de insegurança. De pensar, que eu sou muito burra, que eu acabei de começar a aprender a programar quando eu tinha 20 anos, estou muito velha. Mas, gente, não é nada disso, tá? Falo para mim, para a Bárbara de 20 anos também, não é nada disso. Bom, nossa, eu super me identifico com o que você falou agora, porque eu tive a oportunidade de escolher fazer a engenharia da computação quando eu estava ainda no ensino médio, quando eu tive um primeiro contato com a parte de programação. Só que eu sempre fui uma aluna que eu nunca fui muito boa em matemática. Eu tirava minhas notas ok, mas eu não tinha aquela facilidade intrínseca que as pessoas têm às vezes, sabe? Então, quando eu comecei a programar, eu fui percebendo que, na realidade, aquilo que eu estava fazendo era uma ferramenta nova que me possibilitava resolver caminhos de trocentos milhões de maneiras diferentes, e que não era exatamente você ficar sentado ali fazendo continha, não, era muito mais a questão do raciocínio lógico que, tipo, flexibiliza tudo aquilo que você faz do que a parte de matemática em si, mas é claro que matemática ajuda, né, com certeza. Mas isso com certeza me deu muita ansiedade durante a minha trajetória, porque a grade de engenharia é muito pesada e tem essa questão de você ter que parar, fazer prova de física, fazer prova de elementos de materiais e tudo mais, e eu ali só queria sentar e resolver problema. E um pouco diferente da Babi, eu, no caso, eu entrei não gostando muito de jogos. Eu fui a única pessoa que entrou no curso e não jogava nada. Nunca joguei nada. E aí eu vi aquela sala com aquele monte de menino que estava querendo fazer ciência da computação, engenharia da computação para desenvolver jogo. E eu entrei já com um foco diferente. Eu entrei porque eu queria fazer softwares, né? Que eu acho que quando a gente fala sobre realidade, é uma coisa que tem que manter na mente que o mercado de jogos ele existe, mas ele é só uma parte da parte de engenharia, ciência da computação, que é uma parte, um globo muito maior, né? Um universo, assim, muito, muito, muito grande, com muitas possibilidades. E normalmente as pessoas aqui no Brasil, pelo menos, já entram muito focadas em jogos, porque é o contato que a gente tem, né? Não tem essa parte de ter programação no ensino médio. O que eu tive foi uma raridade. Então, eu acho legal falar isso para os alunos também, tipo, expandam sua mente quando vocês pensam em computação, porque é muito mais do que isso, e é muito legal. Não é só matemática e sentar e programar. Eu acho muito legal, porque vocês duas vieram de trajetórias completamente diferentes, uma da outra, e estão, né, num espaço super importante, né? Tanto a questão dos dados, quanto estando na Globo, a Bá, que começou com automação industrial lá longe, agora trabalha com games, ainda que nunca tivesse considerado isso. Então, acho que isso abre bastante a mente das pessoas para a gente ver, né, possibilidades onde a gente acha que, não comecei lá atrás, então talvez não seja para mim, não gosto de jogar, então talvez não seja para mim. Então, acho que isso é bem bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a experiência na universidade, estudando ciência da computação, né? Eu sei que a Bá fez algumas coisas, então, na medida, né, do que você acha que agregou mais para a sua experiência profissional, levando em consideração que você estudou na faculdade, se alguma coisa agregou, né? Se você achar que nada agregou, também é um ponto válido. Não, bom, eu gostaria primeiro de falar da minha experiência em ciência da computação quando eu fiz Ciência Sem Fronteiras, porque assim, eu vim de escola pública, então o ensino, e ainda mais a escola pública que eu vim era um ensino bem defasado, tive que estudar muito por conta para poder acompanhar as aulas da faculdade. E quando eu fui no Ciência Sem Fronteiras, eu também não tinha o inglês da escola, né? Então eu tive que estudar sozinha inglês, aí eu prestei a prova, e quando eu comecei a fazer essas aulas lá no Canadá, eu falar inglês era uma vergonha. Eu era muito ruim, eu mal entendi o que o professor estava falando. Então, assim, foi muito tipo, meu Deus, eu tô muito assustada. Eu também era a única menina na sala, de 40 meninos. Sempre assim.
não entendo, quase não entendo inglês, num país diferente. Então, vamos pensar o que eu vou fazer. Então, foi muito tipo... acho que na universidade foi um ambiente bem, assim, de início assustador, mas eu colocar na minha cabeça, assim, que eu já tô aqui, eu consigo fazer isso. Eu sei que parece bem clichê, mas eu falava pra mim mesmo, eu conseguia fazer aquilo. Sentar na biblioteca, pegar uns amigos que eu via que também tinham uma dificuldade, a gente, tipo assim, tentar se ajudar. Tipo, esse trabalho em grupo para tentar se ajudar foi muito importante para mim. E também botar a cara. Eu, às vezes, não entendia as coisas na aula, eu ia falar com o professor depois, mandava e-mail. Assim, eu queria sair daquele semestre entendendo tudo que eu queria entender. Mesmo que significasse que, sei lá, talvez eu ter que, assim, na minha cabeça, né, passar vergonha, mandar um e-mail, ai que vergonha, que na verdade não tem nada a ver, né? E eu acho que eu levei isso pro Minerva, quando fui fazer o Minerva, já tinha tido um estágio, estava um pouquinho mais confiante na área prática, mas não na área teórica. Né? No Minerva foi mais uma área teórica, que também, como a Bruna, assim, a parte da matemática, né? Uma coisinha assim, um pouquinho difícil na minha cabeça de entrar, né? Então, também, senta lá e vai estudando, e tentando pensar no amiguinho que tá lá na frente, na matéria, e, tipo assim, aceitar o meu processo de aprendizado. Acho que foi mais isso que eu tirei da faculdade. E você, Bru, como é a sua experiência na PUC, numa experiência bem mais Brasil, que eu acho que talvez a maior parte dos alunos consiga se identificar bastante. Com certeza, porque aqui no Brasil a gente tem uma grade muito rígida, né, porque que é engenharia, no caso, tem ciência da computação e tem engenharia da computação. Eu sou da engenharia, então eu pego todo aquele ciclo básico que tem de física e química e aquele bando de matéria que você tem vontade de surtar quando você faz, assim, porque, como eu falei, eu era uma aluna mediana nessas matérias de exata, eu nunca fui, tipo, gênia, mas eu gostava de programar, então, o que eu falo muito gente, a crise de ansiedade, a crise do meu Deus, eu não consigo, ela vem, mas ela passa. É muito assim, de você conseguir olhar para justamente o que está lá no futuro, né? E quando eu estava na faculdade, eu queria só fazer computação, então eu ficava ocupando meu tempo livre com coisas relacionadas à computação. Eu queria aprender robótica, eu participei da equipe de robótica. Eu queria fazer o projeto de estudo do CNPq, aí eu fui lá e fiz o CNPq. Então, eu acho que tem muito a ver também com o que aqui no Brasil a gente tem, como o mercado, apesar de ser um mercado que está em expansão, é um mercado competitivo, muito do que eles olham é para o que você é capaz de fazer, e não para suas notas. Então, quando eu estava na faculdade, eu foquei muito nisso, em fazer atividades que agregavam nas minhas habilidades de computação, e eu posso dizer que eu ia ok nas matérias, assim, tipo, porque eu precisava fazer as matérias, eu preciso pegar o meu diploma, né? Então, o que eu acho muito legal de falar busque além, porque quando a gente está falando de tecnologia, de computação, a gente está falando de coisas que estão sempre se atualizando, e as pessoas nessa área têm que estar ligadas nessas atualizações. É claro que é impossível saber de tudo, mas você mostrar que você tem essa vontade, hoje em dia, na visão das empresas do mercado, está sendo muito mais bem visto. Os profissionais da área de tecnologia são muito procurados pela sua versatilidade e capacidade de resolver problemas. Então, eu acho que é legal falar sobre isso também. Tipo, não é só a sua nota, é muito mais quem é você, sabe? Bem, bem legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre a entrada no mercado de trabalho, né? Como foi, assim, como você, a Bá, né, entrando na EA, como foi essa experiência de, tipo, conseguir esse emprego, e a Bru, como que foi a experiência de começar o estágio na Globo? Bom, a minha experiência com procurar trabalho também foi bem tortuosa, assim. Eu primeiro comecei com o clássico, né? Abre lá LinkedIn, desenvolvedora de software, estágio, e começa a procurar, né? E eu apliquei, e eu não recebi a resposta. Eu falei, mas gente, não é possível, né? Não tenho habilidade, não sei. E aí, no meio desse processo todo, eu vi que tinha
comecei a ver em conferência de contratação, né? Aquelas feiras de emprego, né? E eu achei uma, chama Grace Hopper Celebration, uma das maiores conferências de tecnologia para mulher no mundo. E eles dão bolsa e tal, aí eu acabei aplicando também não sei, sem muita expectativa, né? E aí eu passei nesse processo, fui para essa conferência, e antes de ir para a conferência também apliquei para um monte de emprego das empresas que iam estar lá. Também não recebi resposta, mas é aquela coisa, tipo, já tô aqui, gente, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu fui nas feiras, tá, nas banquinhas, né? Banquinhas, banquinha do pessoal que estava lá oferecendo trabalho, acho meio estranho falar assim. E também estava dando certo. E eu vi que tinha uma sala que era só o pessoal da EA, que estava só lá, tipo, tava fazendo um happy hour ali, conversando e tal. E eu quase não entrei, porque na minha cabeça era assim. Eu sempre gostei de jogos tal, mas eu nunca considerei trabalhar em jogos. Porque eu sempre achei que era uma coisa assim, muito, muito, muito além da minha habilidade. E como a Bruna falou também, assim, a parte da ciência da computação, você pode trabalhar literalmente qualquer indústria. Qualquer indústria precisa de um programador. E eu tava vendo para todas as indústrias, menos a que eu queria, porque eu achei que, né, eu não tinha habilidade para isso. E, bom, eu acabei indo lá e eu fui conversando com todo mundo. E o que, na verdade, o que fez eu conseguir esse emprego, na verdade, foi meter a cara. E aí eu fui falando com as pessoas e falando, olha, eu não tenho experiência nessa área, mas eu quero trabalhar nisso. O que eu preciso? E uma dessas pessoas que eu estava conversando era, tipo, a diretora do estúdio, dos estúdios da EA. E ela gostou muito da forma que eu estava conversando, ela me deu o e-mail dela e falou para eu mandar o currículo para ela. E foi através desse, assim, meter a cara e de, olha, eu tô querendo isso, o que eu preciso, me ajuda, alguma coisa assim, que acabou me levando ao estágio, porque a Cabruna falou também. Porque o que eles estão procurando, essas empresas, é mais a questão de o que você agrega, assim, também acho ficou meio clichê falar assim, mas digo assim, de experiência, de projetos à parte que você fez. Ninguém perguntou das minhas notas, assim, na faculdade. Perguntaram assim, mas como que você contribuiu com esse projeto que você está conversando? E como que a sua outra faculdade, que foi automação industrial, que aparentemente não tem nada a ver, te ajuda na ciência da computação? Então, é mais a questão da sua atitude, de você correr atrás e tal, que eu achei que, no meu caso, foi o que fez a diferença para conseguir esse estágio. O que eu acho incrível na história da Bá é que ela sempre vai lá e põe a cara a tapa, mesmo que, não sei se vou conseguir, mas ela vai lá e faz, assim, várias oportunidades, sabe? Desde do Ciência Sem Fronteiras e depois a questão da EA, eu acho que é sempre essa ação de tipo, olha, eu vou lá, eu sei o que eu tenho, mas eu sempre, né, colocar a cara a tapa, ir atrás e confiar no seu taco, né? Bru, se você puder, agora que você está de volta, falar sobre a Gente, sua experiência, né, com a Globo, né, como você conseguiu o estágio, como funciona isso? Bom, beleza. Aqui na PUC, e eu acredito que na UFRJ também, nas faculdades brasileiras, quando você chega num semestre, assim, a partir acho que do quarto, quinto, você começa a receber muita proposta de estágio, principalmente em computação, porque é uma área que está com uma demanda muito grande no mercado. Uhum. Eu vejo muito amigos meus de mecânica ou de outras engenharias que tem que correr muito atrás. No meu caso, chegava para mim. Eu estava ali tranquilona e tinha pessoas, Bruna, vem fazer processo seletivo aqui. Uma loucura, assim. Então, eu fui meio que... Qual é a empresa que eu quero escolher para me empenhar para fazer esse processo seletivo, né? No caso, eu tinha duas em mente. Eu tinha a Globo e a IBM. E aí, conversando com as pessoas e vendo a proposta de programa de estágio, porque tem isso, né? Tem empresas que oferecem o estágio, tem empresas que oferecem o programa de estágio, que é como se fosse um treinamento para os estagiários. É a empresa que está investindo dinheiro para você estudar e para você se aprimorar, para você trabalhar lá.
Então, eu via que a Globo tinha um programa de estágio mais bem construído. E eles têm a cultura de efetivar também lá, porque a Globo.com, no caso, né? Quando a gente fala de Globo, é muito grande, mas eu trabalho mais na Globo.com, um pouco mais focado nessa parte de tecnologia, né? Então, eu escolhi fazer o processo para lá, né? Que era, inclusive, antes da data. Fiz, aí deu tudo certo, passei, entrei na área que eu queria, e agora eu tô lá fazendo esse programa que é justamente, não é só você ir lá, sentar e programar, eles ensinam muita coisa pra gente, eu tenho um mentor, eu tenho trocentas palestras, treinamentos, porque você vê que as pessoas que estão desenvolvendo programas de estágio estão realmente preocupadas com você. Agora, sobre outros estágios também, como eu falei, a gente recebe muita proposta. E assim, gente, é proposta de startup, é proposta de empresa grande, é proposta de empresa que às vezes precisa que você faça um freela. O que não falta é espaço para estagiário nessa área aqui de TI, porque o estágio vem ali como uma mão de obra rápida também, né? Então, no Brasil, assim, eu vejo isso como algo que, pelo menos para quem está na faculdade de ciência e engenharia da computação, não vem como uma grande preocupação, porque está com muita oportunidade por aí. A grande preocupação é trazer as pessoas para essa área e continuar e manter as pessoas aqui, porque é muito difícil. Como eu falei, muita gente entra no curso com uma expectativa, vou fazer joguinho, vou fazer aplicativo, quando chega na hora é outra coisa. Não, você está construindo software, vamos falar um pouco mais sobre o que é essa construção de software, né? Então o curso tem uma alta desistência, inclusive. Eu acho que o que eu queria trazer agora é justamente isso, né? Porque quando a gente está no ensino médio, a gente fala ciência da computação, a gente pensa em uma ciência da computação, um cara que fica, normalmente é um cara, que fica no computador programando, e assim, a gente coloca tudo no mesmo bloquinho de pessoas que fazem ciência da computação. Mas pelo que vocês já falaram, a Bá trabalha mais direto com engenharia de software, a Bruna está agora trabalhando com dados, então eu queria que vocês falassem mais sobre assim, como é o dia a dia do trabalho de vocês, quais são os tipos de desafio que vocês, desafios profissionais que vocês têm que resolver, quais são o tipo de resolução de problemas, porque pelo que eu entendo, é um espaço muito amplo, né? A Bá mesmo falou que toda empresa tem uma parte de TI, uma parte uma necessidade de ter alguém de TI, né? De tecnologia da informação dentro. Se vocês pudessem compartilhar um pouco mais sobre a experiência, né, dessas diferentes áreas e o que vocês fazem especificamente, ou já fizeram. Sim. Bom, nos meus 2 estágios eu trabalhei com engenharia de software, então eu posso falar dessa área em específico, que eu acho que a impressão que eu tenho é que é uma área mais, assim, aberta. Engenharia de software é basicamente... Opa, parece que travou aqui. Tá, pra mim tá tranquilo. Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo. E acho que travou lá para ela, mas eu posso falar, então. Sim, ela vai... Vai. Começa você, então, Bru. Beleza. Bom, como eu falei, eu estou trabalhando hoje na área de dados, mas a minha área também ela é muito complexa. Tipo, você tem a pessoa que vai estar trabalhando em cima de inteligência artificial com dados, você tem a pessoa que está trabalhando na análise de dados. Ao mesmo tempo, eu também trabalhei com engenharia de software, que é uma coisa que eu gosto muito, porque, como a Babi falou, ela é muito abrangente. Você faz engenharia de software, você tem uma ferramenta que você vai construir, é muito amplo. Então, você pode querer fazer uma ferramenta de visualização, uma ferramenta de análise, uma ferramenta que vai fazer operação, uma de manutenção. É muito, muito, muito amplo, e eu gosto dessa capacidade de ser amplo. Pelo menos, quando você aprende a programar, você sente que você ganhou a ferramenta mais forte do mundo. Tipo, parece que você ganha asas, sabe? Então, o que eu acho interessante falar é justamente isso. A ciência da computação é um termo muito amplo para o que é mesmo. No curso, tem sim aquelas pessoas que entram já com a visão mais estereotipada da coisa. Eu me senti um peixinho fora d'água, eu me sinto até hoje ali, porque você entra na sala, todo mundo senta, fica caladinho, assiste a aula ali tranquilo. Eu queria conversar, queria tirar dúvida, não estava nem aí de fazer pergunta boba. E né, ela falou, botei a cara a tapa 10 vezes. Então, eu acho que isso é importante também. Quanto mais você entrar com essa mente aberta e pensar em ciência da computação como algo muito aberto, muito abrangente, melhor você consegue entender o que é essa ciência da computação.
E é por isso que eu tento tanto puxar pessoas para essa área, porque às vezes a pessoa fala, não tem nada a ver comigo, mas aí aquela pessoa não está entendendo realmente o que é a ciência da computação. Que eu acho que tem um pouquinho a ver com todo mundo, sim. Essa pergunta é boa. Depois a gente vai responder. Pode... peraí, deixa eu só passar a palavra para a Bá para falar sobre o trabalho dela, depois a gente vai para as perguntas no chat, que já tem um monte de coisa rolando aqui. Okay. Desculpa, gente, é travada aqui. Tava falando... Você tinha perguntado do dia a dia do meu trabalho, né? Quais são os principais desafios? Tipo, o que você faz mesmo, assim? Tá. Bom, primeiro, assim, eu sinto que com a engenharia de software, assim, os pessoal os designers, principalmente nessa área de jogos, né? Os designers, os produtores, eles vêm dos programadores com uma ideia. Eles falam assim, eu quero que o jogo faça isso. Aí a gente fica, tá bom, ok. Tem 1000 jeitos da gente fazer isso. Aí você tem que chegar, sentar com o time, pensar qual a melhor maneira de fazer, porque você tem que pensar assim, não só naquela... o seu programa desempenhar bem aquela função, mas também assim, quanto tempo vai demorar para implementar isso? Porque às vezes você vem uma solução melhor, mas vai demorar 2 meses para você implementar aquilo, ao passo que uma solução um pouquinho pior, mas demora 2 semanas, às vezes o time prefere isso. E se você está trabalhando num projeto, assim, enorme, com muitas linhas de códigos, muitos bancos de dados, você também tem que pensar assim, tá, qual solução que eu preciso, assim, mexer com o menor número de programas que já existem e já estão rodando? Porque também tem o problema de você colocar a sua solução lá e você quebrar outra coisa. Aí o time inteiro vai mandar no chat, quem quebrou isso daqui? Aí você vai falar, bom, fui eu, né? Então tem que consertar. Então, assim, eu acho que essa parte é importante falar, porque tem muita gente que acha realmente que ciência de computação, assim, programação no geral, né? Você sempre coloca o seu fone de ouvido e é só você e o computador o dia inteiro. Mas não é bem assim, você tem que trabalhar com um time, né? E cada pessoa no time está responsável por uma coisa, a pessoa que está responsável por cuidar mais da questão do banco de dados, pessoa responsável mais pela parte front-end, né, que é a parte mais visual, a parte que o usuário interage mais, tem a pessoa que está mais na parte back-end, que é às vezes você tá cuidando mais da parte de conexões, de internet, essas coisas. E então, assim, você tá, assim, eu sinto que os maiores desafios para mim nessa área eu perceber todos os elementos daquele programa, as pessoas que estão trabalhando em cada área e me comunicar bem com todos, para o meu pedacinho de trabalho caber bem naquele projeto enorme. Então, é mais isso. Bem legal. Eu acho que eu gosto da perspectiva que vocês trazem, que, tipo, é mais, sabe? A ideia de colaborar com outros times parece ser meio contraditória quando a gente pensa no estereótipo da ciência da computação. Eu acho bem legal vocês trazerem isso para as falas de vocês. Eu queria abrir para a pergunta, já que já surgiram várias, e começar pela pergunta do Felipe, né, que está pedindo para apontar as principais diferenças entre ciência da computação e engenharia da computação. Não sei qual das duas quer pegar essa pergunta. Eu quero falar essa. Eu pesquisei muito quando eu tava tentando decidir. Por quê? Vou ser muito sincera, por que eu optei pela engenharia? Eu tinha um medo de que no Brasil o meu diploma como engenheira fosse pesar mais que o meu diploma como cientista. E meus pais me deram essa visão, falaram, a gente é um país retrógrado, aqui se você falar, sou engenheira, você vai conseguir ter mais reconhecimento. E o que eu descobri na prática é que as empresas de tecnologia não ligam mais tanto para isso. Elas estão ligando muito mais para o teu perfil de profissional independente do que para o teu diploma, hoje em dia, na área de computação, pelo menos, que é uma área que é muito pra frentona, sabe? Na Globo, por exemplo, tem muita gente que entrou ali que não tem faculdade, mas a pessoa era uma pessoa que, eu aprendi a programar sozinho em casa, eu sou bom nisso, fez o processo seletivo, passou e entrou. Então, vai muito da mentalidade da empresa, e normalmente nessa área de TI, eles têm uma mentalidade muito de olhar para o indivíduo e para a capacidade do indivíduo. Então, assim,
Se você era que nem eu e pensou, pô, vou fazer engenharia para ganhar moral, eu já hoje em dia falo que não é necessário, porque você, sendo um cientista da computação e mostrando habilidade, você consegue provar todo o teu valor como programador, sabe? Agora, a grande diferença da faculdade em si é que na engenharia você tem todo o ciclo básico do engenheiro, que o cientista da computação, ele não vê. Então, você vai ter física, você vai ter química, você vai ter administração, você vai ter um pouco de contabilidade, você vai ter uma visão geral que o engenheiro tem, que é uma coisa que é muito maçante. Então, assim, as pessoas que eu vejo fazendo ciência da computação, eu vejo com uma grade muito mais leve que a minha, com mais tempo livre para fazer projetos pessoais do que eu tive. No final, eu vou ter o meu diploma de engenheiro, vou. Mas eu acho que se eu pudesse voltar e fazer ciência e fazer 10 coisas junto com ciência, eu acho que eu teria feito até. E olha que eu não sou uma pessoa que gosta de falar, teria trocado esse caminho. Mas a dica que eu passo normalmente para pessoas que procuram entre ciência da computação e engenharia da computação se você é uma pessoa que não quer ver essa base de matemática, essa básica teórica pesada que a engenharia te dá, faz ciência, que o teu ensino vai ser focado para tecnologia. Agora, se não, eu gosto disso, eu quero saber isso, eu quero aprender isso, faz engenharia. E tem outra coisa também, a parte de engenharia liga um pouco com a parte de elétrica. Então, se você quer aprender robótica, quer aprender um pouco de mecatrônica, engenharia vai te dar isso. Mas é um mercado que não é tão abrangente quanto o mercado de software. E muitas pessoas percebem isso na metade do caminho também. Eu, inclusive, eu entrei achando que ia fazer robô. E depois eu mudei de ideia. Mas é isso, espero ter respondido a dúvida aí. Eu acho que é uma perspectiva super importante, né? Que normalmente passa batido nessa de não, já decidi, não preciso mais pensar nessa questão de vestibular. Uma pergunta muito interessante que eu queria trazer é do Mateu, que ele fala: é bom entrar na faculdade já sabendo linguagem de programação ou deixar para saber lá mesmo? Eu queria falar dessa porque eu entrei. Bom, quando eu entrei no curso de programação pelo Ciência Sem Fronteiras, e quando eu entrei no Minerva, eu não sabia as linguagens de programação que os cursos estavam dando especificamente. E assim, dá para fazer. Nos dois cursos eu achei que assim, dava para fazer. Mas eu acredito que se eu tivesse pego um curso do DataCamp ou do Udacity, alguma coisa de graça, assim, que me levasse, me desse um pouco de prática, eu estaria muito mais confortável durante a faculdade e eu estaria me sentindo mais segura para fazer mais perguntas para o professor, porque às vezes eu me sentia assim que também eu estava tão travada com o meu código que eu nem conseguia fazer pergunta porque eu não sabia o que eu não sabia. Então, assim, dá para fazer, mas é mais fácil se você já vier com uma base. E que, assim, o que eu acho que é legal também vir com uma base, porque não é tão difícil, não é tão inacessível chegar com essa base. Se você tem um computador, uma conexão ok com a internet, você consegue pegar alguns vídeos no YouTube, você consegue pegar uns cursos gratuitos e passar umas horinhas ali para ter uma noção. E é legal também, se você já pega esses cursos antes, que você tem uma noção do que você pode fazer na faculdade e você pensa, às vezes, nossa, eu estou gostando desse processo, é legal, estou animado, então provavelmente você vai gostar da faculdade também. Se você vê que não é muito para você, às vezes você fica pensando, nossa, será que eu quero mesmo, tal? Então, acho que é um bom, é boa prática. Eu acho que é boa prática. Eu acho que todo mundo tem aquele sentimento meio de mago na primeira vez que roda o primeiro Hello World, né? Fica, nossa, meu Deus, o computador imprimiu. É uma sensação muito boa, gente. Tipo, eu entrei, eu já tinha uma base também, mas eu digo que eu acho que não precisa também ficar um pouco desesperado, porque o mais importante, na verdade, não é nem essa base inicial da faculdade, mas sim como você vai manter. Porque programação é praticar. Então, se você está na faculdade, você fez a matériazinha de C ou de Python, e depois você nunca mais usou o C e o Python, você vai esquecer, sabe? E é isso que eu falo com as pessoas, tipo, quando estiverem na faculdade, não se contentem, tipo, com um projetinho da faculdade. Procura, vai além, faz o seu sozinho ali em casa, sabe? Porque para manter mesmo.
Porque no final das contas todo mundo vai ter aula inicial igual, né? As pessoas que vão decolar vão ser aquelas que vão exatamente construir em cima daquilo, né? E evoluindo. Mas, assim, se você quero deixar para aprender só na faculdade, não tem problema não. Vai dar tudo bem. Todo mundo vai ter aula inicial igual, sabe? Mas é legal você dar uma olhadinha antes, é legal, você vai se sentir incrível, assim, tipo, eu sou mago, vai chegar lá, ó, galera, já tô em outro nível. Eu postei aqui no chat alguns sites que têm cursos de programação em inglês e traduzidos para português também. Eu acho muito legal essa conversa, porque eu estudei um pouco de programação na faculdade também, e é bem isso, sabe? Eu acho que eu fui a pessoa que deixou para estudar programação na hora lá do curso, e eu senti muito que, tipo, nossa, eu queria muito ter estudado isso antes, porque, pelo menos na minha experiência, a questão foi muito da aula de programação é você saber resolver o problema da forma mais efetiva possível, sabe? E aí, às vezes, eu sentia que por falta da minha experiência, né, com a linguagem, eu acabei fazendo coisas muito extravagantes para resolver, que tipo, não, já tinha um comando que fazia isso, sabe? Fez toda essa volta. Exato. E em questão de prática, é muito isso, né? Porque, querendo ou não, é uma linguagem, é como se fosse estudar francês. Não adianta você estudar francês um mês, ficou intensivo, estudou muito, e aí depois você nunca mais fala. Você não vai lembrar, não vai ter a prática, não vai conseguir resolver os seus problemas quando você for viajar para a França 3 anos depois, sabe? Eu acho que isso é uma coisa legal. Desculpa. Pode falar, né? Não, eu sei acrescentar uma coisa legal, é quando você pega a primeira, você tem uma base boa para pegar todas as outras. Isso é muito interessante. Você aprendeu uma linguagem de programação, você já está na metade do caminho para todas as outras. Aí o que vai mudar vai ser mais detalhes, assim, às vezes lógica interna, mas você aprende com muito mais facilidade o resto. Aquela barreira inicial, ela pode ser grande, mas uma vez que você passa ela, as outras barreiras ficam muito mais baixinhas. E isso é incrível. Porque você pode perguntar para mim, Bruna, você sabe Go? Eu vou te responder, não, mas eu sei que se eu parar para estudar Go por uma semana, eu vou saber, entendeu? Então, isso é legal. Por isso que eu falo que você sente que você tem uma ferramenta muito mais poderosa, porque é uma ferramenta incrível, assim, você fica livre para falar, eu não sei isso, mas eu vou saber daqui a pouco. Então, e só para adicionar o que a Bruna falou, não só é verdade no processo de você aprender uma nova língua, mas também no mercado de trabalho, a maioria dos recrutadores estão cientes disso também. Por exemplo, eu tenho experiência no back-end com C#, mas eu tranquilamente aplicaria para uma posição de back-end em Java, porque eu vou falar, é uma linguagem bem parecida, eu sei, assim, pensar no back-end, e isso aí, tipo, me dá uma semana com Java que eu pego, tipo, é como se você fosse traduzir o que você sabe numa linguagem para outra, só que, tipo assim, aprendendo os específicos daquela outra linguagem, mas, tipo, tá ok, dá para trabalhar, sabe? É o que eu falo, tipo, a pessoa pergunta, você sabe fazer programinha de Excel? Eu fico, tipo, olha, me dá uma semana aí. Tipo, porque você já tem essa cabeça meio que pensando logicamente como computação pensa. E isso é muito legal, te dá uma visão de o que é real, qual é o processo que é possível ser feito, né? Tipo, ir para tudo. Eu queria trazer uma outra pergunta, que juntar, né, duas perguntas, né? Alguém perguntou lá no começo sobre remuneração, e aí o Davi perguntou sobre o mercado, né? Se é fácil de entrar ou difícil como programador de uma forma mais geral. Acho que a gente já tocou em aspectos disso, mas se a gente pudesse dar uma resposta consolidada, acho que ajudaria os alunos. Bom, eu posso falar, não sei se eu consigo falar muito do mercado brasileiro, porque eu não trabalhei aqui, mas, por exemplo, agora, tudo bem, eu tenho uma oferta de emprego, né, com a EA e tal, só que com a questão do vírus e das fronteiras, eu estou um pouco insegura e eu falei, vou começar a ver os trabalhos, só para o caso de eu não conseguir, né? E, assim, tem muita vaga. Até agora, tempos de coronavírus, que o pessoal não está trabalhando, tem muita vaga para programador. Muita vaga. Muita vaga. Então eu acho que, assim, é uma área que
atualmente tá com uma fácil inserção no mercado. Porque também, assim, como tem muita vaga, tem, assim, como posso dizer, você pode programar em qualquer indústria, mais ou menos, né? Bem generalizada. Você também consegue encontrar níveis que o pessoal pede, níveis de experiências muito variados. Tem gente que está precisando de programador que programa há 10 anos, tem gente que quer um programador com uma tarefa mais fácil, que tipo, começou agora, tem gente que nem pede faculdade, porque é uma coisa mais freelance e tal. Então, é um buffet de oportunidades. Aí você escolhe a sua, como eu vejo agora. É loucura. Gente, a experiência interna na Globo, assim, tá uma luta nesse mercado por profissionais da área, com experiência principalmente, porque é o que não tem. No caso, tu não tem um programador sênior, assim, tipo, galera com bagagem nas costas aqui no Brasil. Lá na Globo eu entrei ano passado, já saíram e entraram no time só de Big Data, que é uma área que tem 60 pessoas, já saíram e entraram mais de 20 pessoas nesse período de 7 meses, mais ou menos, que eu tô lá. E isso para uma empresa grande, consolidada, é muito estranho. Justamente a Globo tenta manter os seus funcionários. Não é como se fosse funcionário, tipo, tô saindo porque eu tô insatisfeito. Não, o cara tá saindo porque tá recebendo uma proposta maior em outro local. E tá entrando outro cara que tá vindo lá de Manaus, e cara vindo do Nordeste, e gente vindo do Sul, porque tá essa rotação. A gente tá com uma vaga aberta há uns 3 meses procurando um engenheiro de dados que a recrutadora não consegue encontrar. Então, assim, o mercado, nesse sentido, está muito amplo, muito em expansão e no momento também de procura por diversidade. Eu vejo eles têm procurado também muitas mulheres para preencher vaga, porque não tem mulher, não tem. Eu faço turma com 40 homens, e eu trabalho com... Todos os meus chefes são homens, a não ser minha gerente de área, que são mulheres, mas técnicos, assim, a maioria é homem. Sempre que eu encontro uma menina com o mínimo de interesse possível em trabalhar com tecnologia, eu já fico, vai, vamos, porque também está muito aberto para captação de mulheres também agora. Eu só queria adicionar uma coisa na questão do mercado de trabalho, que, assim, também, tipo, eu acho que é muito legal, que é uma área que tem um mercado de trabalho tão, assim, cheio de oportunidade, mas eu acho importante também você ir para essa área se você tem, não só pela questão de ter bastante trabalho e de pagar bem, porque, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, que foi há 10 anos atrás, o que todo mundo falava era engenharia. Assim, você tinha que fazer engenharia, ninguém falava ciência de computação, pelo menos na minha área aqui, que tanto é que eu fui fazer automação industrial, porque a minha ideia... Porque eu também estava com umas ideias que talvez eu queria engenharia, ou talvez eu queria arte, eu estava pensando ainda. Então, minha ideia era ir para a automação industrial e depois já partir para uma engenharia elétrica, porque eu poderia eliminar alguns cursos. Então, tipo, meu foco era muito engenharia, porque na minha cabeça era a área que ia dar dinheiro. Só isso. E que eu vejo que se eu tivesse seguido nisso, eu não ia conseguir fazer um trabalho bem feito, porque aquilo não mexia comigo, sabe? Como, por exemplo, a ciência da computação mexe. Então, acho que isso também é importante ter em mente. E o que eu acho legal de trazer essa discussão é que muitas vezes, quando a gente está no ensino médio, a gente acaba pensando que as profissões que dão estabilidade são as profissões de medicina, direito e engenharia, né? E acaba passando batida a parte da ciência da computação, que eu tenho a impressão hoje que é o caminho mais rápido para você ter um emprego estável e ganhar bem no mundo também, hoje. Essa impressão, sim, também. Eu queria trazer uma pergunta uma pergunta interessante, sobre qual é a relação entre o trabalho e o sedentarismo, né? Se é um trabalho que rola muito de ficar sentado o tempo inteiro, como que lida com o movimento, que acho que mais o estereótipo acaba sendo mesmo a pessoa que fica no quarto escuro, sentado programando o dia inteiro. É real? Tem o pré-quarentena e o pós-quarentena, né? Na quarentena, né?
Na quarentena, eu vou falar pra você que eu tô um pouco essa pessoa que fica no quarto escuro, mas assim, por escolha, né? Tipo, agora antes da quarentena, não. No escritório, tipo, fica muito tempo sentado, né? Mas pelo menos no meu escritório era um escritório com muita iluminação e tem muito essa questão do escritório hoje em dia, eles fazem sem parede, né? Então, é aquele grande assim terrenão, salãozão, assim, com todas as mesas, todo mundo discutindo o tempo todo, você tá ali fazendo o teu programa, tem um cara lá longe que tá discutindo uma coisa, tá ouvindo a conversa do outro ali, trocando ideia, aí você levanta, vai tomar um cafezinho, um escritóriozinho mesmo, mais animado, pelo menos o meu era bastante. Eu tenho uma experiência similar no sentido assim, que eu acredito que assim, as empresas elas estão cientes que é uma função que você realmente vai ficar ali sentado por um bom tempo. Então eles procuram ter um ambiente que assim te incentiva a dar uma andada, sabe? Mas você tem que também estar. Eu acredito assim, pelo menos comigo, eu vejo que se eu não estiver bem atenta a essa parte, eu fico sedentária. Eu fico ali sentada e não saio daquela cadeira até eu resolver aquele problema. Eu tenho que, tipo, também. Colocar alarme no meu celular a cada 1 hora para eu levantar, beber uma água, sabe? Dar uma volta ali, sair do escritório, dar uma volta, voltar. E também o que me ajudou, assim, bastante foi que eu comecei a fazer a academia, porque eu sentia realmente que eu estava sentada, mesmo com essas caminhadinhas assim, eu não estava movimentando muito. E aquilo começou a me dar ansiedade. E eu comecei a fazer academia e eu, tipo, me senti melhor, mas eu acho que, infelizmente, o estereótipo do sedentarismo meio que é verdade, assim. Então, você tem que ser bem atento a essa área. Com certeza, na quarentena principalmente, né? Você fica facilmente o dia inteiro aqui, pá. Eu, pelo menos, fiz isso vários dias. Nossa, tô com a coluna toda travada. 21 anos de idade. Eu fico pensando o quanto disso será que é da ciência da computação ou é das empresas no geral, né? Porque eu fico vendo... Por exemplo, se você parar para pensar na rotina do aluno do terceiro ano do ensino médio, é basicamente ficar na sala de aula o dia inteiro sentado, você vai ter 1 ou 2 aulas de educação física por semana, você vai para casa, mas você vai continuar estudando, e aí a sua hora de descansar vai ser você no seu celular ou na televisão. Então, assim, o quanto do sedentarismo acaba caindo na ciência da computação porque... É o estereótipo e acabou que todos nós estamos hoje, né, no nosso computador o tempo inteiro, porque todos os trabalhos estão dependendo dos computadores, né? Eu acho que é só essa reflexão aí que eu acho que vale pensar, não só para quem é da ciência da computação. A menos que você seja professora, aí você vai ficar de pé o dia inteiro dando aula, pelo menos no mundo antes da pandemia. Eu queria só fazer uma pergunta final, que está sendo o tema, né, do Conecta, que é o que você, Bárbara e Bruna, que são mulheres inspiradoras em áreas, né, que são guerreiras na área de vocês, gostariam de dizer para vocês, né, de quando vocês estavam no ensino médio, né, o que vocês diriam para aquela pessoa lá atrás sobre o que, né, sobre o que você já conquistou, né, e todas as suas aflições, que eu acho que vocês devem lembrar do ensino médio. Bom, eu acho que eu falaria para a Bárbara do ensino médio, 10 anos atrás, para ela meter mais a cara. Porque tudo bem que, assim, as coisas que eu conquistei hoje, eu acredito que foi por causa disso. Que eu fui e meti a cara e tal. Só que eu acho que eu demorei muito para começar a fazer isso. Se eu tivesse começado a sei lá, contatar pessoas, sabe? Mandar um e-mail. Quando eu estava no ensino médio, eu teria chego onde eu cheguei, talvez mais cedo, sabe? Por exemplo, eu tinha muita dúvida de como era uma profissão tal, como era outra profissão, e tinha pessoas que eu admirava, profissionais que eu admirava, mas eu nunca pensei em mandar um e-mail para eles, sabe? Às vezes não respondem, mas, tipo, ter essa mentalidade de ir atrás, assim, de colocar um pouquinho essa timidez da Bárbara de ensino médio do lado e conversar com as pessoas, eu acho que teria feito o meu caminho mais fácil. Eu daria esse conselho para ela.
Com certeza. Eu acho que eu teria falado, Bruna, pare com essa ideia de fazer engenharia, faz ciência logo. Os seus pais não são da sua geração. Tipo, acho que eu teria falado isso. Acho que eu teria falado também para manter a minha visão e não querer seguir o estereótipo. Acho que muito de eu me sentir o peixinho fora d'água fazia com que eu quisesse, às vezes, me encaixar um pouco naquela horda, assim, ficasse um pouco mais na minha. Então, naturalmente, isso, né? Perdendo um pouco, talvez, da minha essência. Então, acho que também essa coisa de dar a cara a tapa, de ir lá e buscar, é uma coisa que eu também sempre tive, mas que às vezes eu ficava mais quieta, mais assim, tipo, ninguém tá fazendo isso, então é melhor ficar um pouco quietinho aqui, sabe? Acho que não, acho que o que muito diferencia, pelo menos a minha pessoa, eu acho que qualquer pessoa que for mais, qual é a palavra mesmo? Extrovertido, qualquer pessoa que é um pouco mais extrovertida e entra para essa área, eu acho que mantenha a sua extroversão, porque tu vai ser diferente, isso é muito legal. Então, acho que eu teria falado isso. Júlia, posso falar uma coisinha aqui? Claro. Tô aqui vibrando também. Parabéns, viu, meninas? Bruna e Bárbara. Eu sou orientadora do ensino médio, então eu tô aqui. Eu resumiria aqui nessa conversa, na adrenalina total, né? Pé no chão, garra, né? E eu fui identificando aí alguns pensamentos boicotadores que vocês colocaram aí, que vocês, né, passaram por eles aí, né? Eles passaram pela cabeça de vocês, mas vocês não desistiram, então aí, né? Firme e forte. Parabéns, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada, meninas, pela participação. É uma honra ter vocês no colégio. Eu acho que vocês são super referências para mim, então imagino que agora sejam para todas as pessoas que participaram da nossa conversa. E é isso, muito feliz de vocês terem participado. Obrigada. Obrigada, galera. Obrigada, gente.